Olá pessoal, muito obrigado novamente por você estar acessando esse canal, né? Se você não se inscreveu, se inscreva agora. À direita aí do seu vídeo tem uma palavrinha escrita inscreva-se, toca em cima que você vai estar inscrito, ok? Muito obrigado. Bem pessoal, como eu havia prometido aí de passar alguns vídeos aí para vocês a respeito de igrejas triunfalistas, né? O que são igrejas triunfalistas, da onde elas vêm, qual a origem, os seus fundadores, né? Qual a teologia que eles usam, a fonte de autoridade, enfim, por que elas crescem tanto, essas igrejas triunfalistas aqui no Brasil, né? Porque elas têm esse poder enorme de atrair multidões para dentro dos seus grandes templos, né? Nós vamos descobrir aí toda a sua metodologia, como eles fazem, inclusive para arrecadar fundos, né? A sua metodologia que não é muito cristã, né? Então nós vamos entrar na história da origem dessas igrejas, né? Ver lá atrás as suas origens, a sua raiz, e aí nós vamos perceber realmente que não condiz muito aí com... não podemos nem classificá-la como cristãs, né? Vamos estudar um pouquinho elas, né? Para vocês aí, eu tenho certeza que muitos não conhecem, né? Muitas coisas dessas igrejas. E eu vou tentar, através desses vídeos, passar para você alguma dessas curiosidades aí, ok? Bem, vamos lá. O que são igrejas triunfalistas, né? Bom, são igrejas que têm no seu bojo litúrgico a teologia da prosperidade, né? Também eles desprezam aí a hermenêutica, a exegese bíblica, né? Eles interpretam aí de acordo com o que seus teólogos imaginam ou acreditam ser, simplesmente para dar embasamento nas suas teorias, às vezes, muitas vezes, né? E a maioria das vezes muito malucas, né? Nós vamos estudar aí, vamos ver realmente que são coisas bem absurdas realmente dentro da sua metodologia de culto, né? Enfim, as suas práticas religiosas, pessoal, a sua doutrina, nós podemos classificar sim que vem do ocultismo, né? E talvez o ocultismo aí seja uma palavra forte, né? Mas se vocês puderem acompanhar esses vídeos, vocês vão ver realmente aí a origem que vem do ocultismo mesmo, né? Inclusive, há uns anos atrás aí, teve algumas igrejas aqui no Brasil, que nós chamamos de tradicionais ou reformadas aí, chegaram até a fazer um tipo de um plebiscito, né? Um abaixo-assinado, para que essas igrejas aí triunfalistas saíssem do hall de consideradas igrejas evangélicas, né? Porque realmente são características de seita, né? Enfim, não conseguiram porque elas não são autodeclaradas, né? E elas têm esse movimento que existe dentro das igrejas, né? Esse movimento que nós vamos se aprofundar muito nele, né? É um movimento chamado confissão positiva. Esse movimento vem do ocultismo, nós vamos ver lá atrás toda a história desse movimento, de onde ele surgiu, essa metodologia e como que os seus líderes conseguiram trazer aqui para o Brasil tudo isso, né? Isso nós vamos entrar aí em detalhes aí. Ok, a maioria das igrejas triunfalistas, elas são neopentecostais, né? Surgiram aqui no Brasil aí, tiveram seu ápice lá pelo início da década de 90, mais ou menos, né? O que são igrejas neopentecostais? Vamos entender aí o que é pentecostal, né? Bem, a história conta aí que existiu 3 movimentos importantes na história, né? Que nós chamamos, o primeiro nós chamamos de movimento da Reforma Protestante, que existiu lá atrás de Martinho Lutero, né? Todos vocês já sabem dessa história, inclusive poucos anos atrás agora se completou 500 anos dessa reforma de Martinho Lutero, né? Bom, o segundo grande movimento pentecostal aconteceu em 1902, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, né? Na Rua Azusa. Ficou muito conhecido como o Movimento de Pentecoste da Rua Azusa, né? E por fim, o terceiro movimento neopentecostal, que é o que nós estamos falando, né? Por que neopentecostal? Porque ele sai de dentro das igrejas pentecostais, né? Isso lá, finalzinho da década de 80 e início da década de 90, né? E só não são reconhecidos, né, como pentecostais porque são neopentecostais. É um movimento novo porque eles trazem uma inovação de liturgia, uma inovação de métodos ali dentro da igreja, que nós vamos entrar nesse detalhe também. E justamente esses métodos
que não são reconhecidos pela grande maioria das outras igrejas evangélicas, e por se caracterizar aí igrejas que não são evangélicas, né? Aí a gente consegue, estudando a história, vai ver que realmente vem de um movimento ocultista, que nós vamos entrar aí na história e vamos descobrir isso. Ok, pessoal? Bom, eu vou citar aqui no Brasil 6 igrejas triunfalistas neopentecostais. Eu vou citar 6, mas eu vou pegar apenas uma como referência, tá? Vamos lá. A primeira, Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja da Graça, Igreja Mundial da Graça, Igreja Apostólica Renascer, Igreja Sara Nossa Terra e a Igreja Plenitude. Eu vou pegar apenas uma, eu vou pegar a Universal. E por que eu vou pegar apenas uma? Porque todas as outras igrejas, tem muito mais de que 6, obviamente, essas 6 aqui, algumas delas, elas surgem de dentro da Igreja Universal. Praticamente são filhas da Universal. Porque o bispo Edir Macedo, né, líder da Igreja Universal, ele, juntamente com o missionário R.R. Soares, que hoje é cunhado dele, eles frequentavam, lá, muitos anos atrás, eles frequentavam uma igreja chamada Nova Vida. Qual que era essa igreja? Era uma igreja que foi trazida aqui para o Brasil por um bispo canadense chamado Roberto McAllister. Esse bispo, ele vem para o Brasil, ele abre a igreja Nova Vida. E quem que são os membros dessa igreja? O Edir Macedo e o R.R. Soares. Por sua vez, eles saem, em determinado tempo eles saem da igreja Nova Vida para fundar, o bispo Edir Macedo fundar a Universal e o R.R. Soares fundar a Igreja da Graça, que hoje né, que todos conhecem aí. Por que as outras são filhas? Porque nós vamos entender agora o seguinte: a Igreja da Graça, existia ali um obreiro chamado Valdomiro, né? Ele tem uma desavença com o R.R. Soares, ele sai da Igreja da Graça e funda que hoje nós conhecemos a Mundial, né? A Igreja Plenitude, né, que tem o seu líder maior, o Agenor Duque, ele era bispo da Igreja do Valdomiro. E aí ele tem também uma desavença ali com o Valdomiro, com o apóstolo Valdomiro, e sai e funda a Igreja Plenitude. Ou seja, eles são praticamente crias da Universal, né? Tudo ali surgiu ali do mesmo, né? Enfim. Então, pessoal, nós vamos então estudar aí a Igreja Universal, porque todas as outras que eu citei aqui, e muito mais que tem aí pelo Brasil afora, elas têm a sua metodologia tudo igual, né? Na nossa pesquisa aqui, vai ser praticamente igual para todas, né? Então, por isso que eu vou pegar a Universal como ponto de referência aqui, ok? Vamos lá. Vamos entender a história da Universal, né? Como eu disse, né, o bispo Edir Macedo, ele frequentava a igreja Nova Vida, né, do bispo, aquele que eu citei agora há pouco, né? E quando ele frequenta durante um tempo, o que ele consegue absorver durante os anos que ele esteve nessa igreja? Ele absorveu toda a metodologia da Igreja Nova Vida. E qual que era a metodologia da Igreja Nova Vida? Dentro da Igreja Nova Vida, a qual o bispo canadense Roberto McAllister ele trouxe para o Brasil, ele trouxe aí toda a forma litúrgica que existia em outros países, né? E qual que era a marca distintiva desta igreja? Era a confissão positiva. O que significa confissão positiva? É uma metodologia, né, que, resumidamente, seria o quê? Como o próprio nome sugere, é você confessar alguma coisa. Por exemplo, pode ser uma confissão positiva ou negativa. Positiva, se você declarar, por exemplo, que você vai querer comprar um carro zero, um carro importado, você basta declarar, é uma confissão que você faz que você vai obter. A confissão negativa, por sua vez, se você tem uma enfermidade, basta você confessar que não tem essa enfermidade que você não vai ter. Esse método, né, que nós chamamos de confissão positiva, ela vem de um movimento ocultista. Por que de um movimento ocultista? Porque o ocultismo, por sua vez, ele é um conjunto de artes, né, ou ciências ocultas
que envolve aí magia, espiritismo, astrologia e muitos outros sistemas, né? E aí, pessoal, nós vamos entender por que essas igrejas, a igreja do bispo lá, ela vem de um movimento ocultista, né? Por que ela tem esse elemento confissão positiva dentro da sua metodologia de culto? Por quê? Elas têm origem, basicamente, ou completamente, as ideias, né, desta metodologia de um homem chamado, marquem bem este nome, Phineas Parkinson Kimby. Ele viveu entre 1802 e 1866. Né? Quem era esse homem? Ele existia, ele era um praticante da saúde mental. Né? O que ele acreditava? Ele acreditava que o pecado, a enfermidade, a perturbação só existia na mente das pessoas e não na realidade, não no corpo físico. Então ele estudava as mentes das pessoas, a reação, e desenvolveu essa metodologia e defendeu realmente essa metodologia. Né? Ele chamava esse seu sistema metafísico de ciência de Cristo, né? No período aí que ele estava estudando a mente das pessoas, né? Lá por volta de 1863, né? E aí mais para frente ele chamou todo esse conjunto de ideias que ele chamava de ciência de Cristo, ele posteriormente chamou de ciência cristã. E aí nós temos que entender um pouquinho quando se fala ciência cristã. Opa, tem um líder aí de uma igreja que ele tem aí, parece que ele já confessou que ele é doutor em ciência cristã, né? Bom, depois a gente entra nesse detalhe. Ok. Então, pessoal, o que é basicamente essa ciência cristã? Eles creem realmente no poder da mente, né? E chega até um ponto de desnegar a própria matéria. A gente vai ver posteriormente os seguidores desse Phineas Parkinson Kimby, que deram seguimento nesse estudo dele e nessa metodologia. Alguns chegaram até a negar a existência da matéria, ou seja, negar a ciência, né? Então é uma coisa muito absurda, muito grande isso, né? Esse movimento, pessoal, do Phineas Parkinson Kimby, ele deu origem a vários outros movimentos ocultistas. Vários outros, como eu já disse aqui, né? Aliás, foi fundado, a ciência da mente realmente, ela foi alavancada e teve a sua fundação realmente por Mary Becker. Mary Becker é aquela que eu falei lá no início, que teve realmente a ciência cristã como seu topo aí, realmente, seu objetivo maior. Ela que alavancou aí a ciência cristã pelo mundo afora, né? E aí nós vamos entendendo um pouquinho a história desta mulher chamada Mary Becker, né? Ciência da mente, ou assim podemos dizer, ciência de Cristo científico, né? Foi fundada por Mary Becker, né? Em 1892, em Charleston, no estado de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, né? Quem foi a Mary Becker? Foi aquela mulher que eu falei que foi fundamental para que a ciência cristã se realmente desapontasse pelo mundo afora, né? Quem foi ela realmente? Ela foi paciente de quem? De Phineas Parkinson Kimby. Lembram do curandeiro? Ela foi paciente dele, num tratamento que ela fez ali, numa enfermidade que ela tinha da coluna, né? As suas crenças não são bíblicas. Por que não são bíblicas? Porque negam a existência do pecado. Muito simples, né? Se a gente for ver, eles negam a existência do pecado, negam a existência do mal, da enfermidade, né? Os seus estudos, que posteriormente ela alavancou para frente, não são bíblicos. A gente não pode considerar que é bíblico, que vem da Bíblia. Por quê? Porque negam a existência do pecado, do mal, da enfermidade, que vieram dos estudos do curandeiro, né? Então a gente não pode, enfim, né? Aliás, pessoal, essa Mary Becker, ela foi além de Kimby, né? Ela foi além dos ensinamentos do seu mestre aí, do Phineas Parkinson Kimby. Ela não só negava a existência da enfermidade, mas também da existência da matéria, da própria matéria, ou seja, ela negava a ciência, né? Então ela foi muito mais além ainda. Ok, pessoal, então vamos entender o que é ciência cristã, aquela que a Mary Becker, né, desenvolveu e aí alavancou para que fosse aí pelo mundo afora aí, né? Bem, a ciência cristã, ela tem em seu bojo todos os elementos de outros movimentos religiosos que chamamos de heterodoxo, né?
A fonte de autoridade é as experiências vividas pela própria fundadora, pela própria Mary Becker, que teve com o seu curandeiro lá, o Phineas Parkinson Kim, né? Porque está registrado isso nos escritos, nas suas obras, né? Está escrito que ela teve essa experiência e ela desenvolve essa metodologia que chamamos aí de ciência cristã hoje, né? Ou seja, nega os pontos cardeais da verdadeira fé cristã. Ok, pessoal? Eles ensinam também que Deus é um princípio impessoal, né? Eles negam a Trindade, eles negam a divindade de Jesus, sua morte, ressurreição, né? Não faz sentido a Bíblia, não faz sentido Jesus quando se tem uma ciência cristã dentro dessa realidade de confissão positiva, né? Aliás, pessoal, pelo próprio nome já existem controvérsias, né? Como o próprio nome sugere aí, ciência cristã. Por que não é ciência? Porque negam a existência da matéria, né? Como nós vimos. Não é cristã porque negam as doutrinas aí cardeais do cristianismo. Então, o próprio nome aí já não é muito sugestivo, né? O próprio nome já existe algumas controvérsias aí, enfim, né? Entender também, pessoal, que na teologia, quando a gente estuda, tem a hermenêutica, que tem regras que classificamos num sistema ordenado e metódico, né? Uma coisa muito bem ordenada e muito bem sequencial, né, dentro da teologia. Isso é o que a hermenêutica proporciona para não dar esse desencontro e para não sair fora do que é cristão e o que realmente pertence ao cristianismo. Ok, pessoal? Outra coisa também, pessoal, por que a ciência cristã ela não pode ser classificada ou colocada dentro desse universo do cristianismo? Porque quando eu cito aqui que a sua fundadora, Mary Becker, ela tem uma experiência pessoal e isso ela leva para dentro daquele método da ciência cristã, né? Por que as experiências pessoais dela não pode ser acrescentado, né, nesse método? Por quê? Porque as experiências pessoais são edificação pessoal, elas têm que servir de edificação pessoal e jamais para estabelecer ou fundamentar doutrinas, pessoal. Então, a gente tem que deixar muito claro isso, né? Jamais uma experiência nossa, eu posso transformar aquilo em doutrina, jamais. E foi isso que aconteceu com Mary Becker, né? A confissão positiva, ela te dá autoridade e autonomia. É isso que a gente tem que entender. A confissão positiva que ela desenvolveu dentro da ciência cristã, ora, se você é autônomo, você não precisa de Deus. Você logo coloca Deus em segundo plano, não precisa mais de Deus. Basta você declarar que você quer um carro, basta declarar que você está curado de uma enfermidade, que você vai estar curado. Então você não precisa de Deus mais. Deus fica em segundo plano. Isso é terrível, né? Então, por isso que não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com Deus, com o projeto bíblico, que é o restabelecimento da raça humana com Deus, com o seu Criador, né? Enfim, todos nós sabemos, pessoal, que nós realmente precisamos de Deus, né? A marca distintiva deles, o lema, né? A gente pode ver realmente que todo cristão tem que ser fiel. Se um deles apresentar algum problema de saúde ou não for rico, logo ele não é fiel. Essa é a metodologia, o lema deles, né? E aí eu pergunto, então como é que fica então nos países pobres, né? Naqueles países onde que a fome assola de noite e de dia, né? Essa metodologia deles não vai funcionar, né? Se todo cristão para eles tem que ser rico, não pode ser doente, enfim, né? Então nos países pobres não vai funcionar, né? Ok, pessoal? Eu espero que você tenha gostado, né? No próximo vídeo aí, vou falar um pouquinho mais dessas igrejas, dos seus líderes também, e vou falar também sobre a forma que eles usam aí para atrair as pessoas para dentro dos seus grandes templos, né? E muitas pessoas, né? Então eu vou falar um pouquinho aí o que tem aí, como é que eles conseguem fazer isso. Não tem muito mistério, não. É muito simples a forma que eles usam para atrair essas pessoas para dentro dos seus templos, para dentro das suas igrejas. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? E eu espero que você acompanhe aí nós aí e convide aí seus amigos para assistir. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você, a sua casa, seu trabalho, a sua família. E fique com Deus e até a próxima.